A temporada 2026 já começou e o ano promete várias novidades de terror e suspense. Se você perdeu, semana passada rolou aqui no Filmes Encontrados uma retrospectiva com os meus filmes preferidos de 2025. E agora, com o ano oficialmente começando, não tem data melhor para inaugurar o Radar Filmes Encontrados, um espaço para a gente ficar de olho no que está chegando aos cinemas, trocar expectativas e já se programar para o que vem por aí. E o legal do nosso radar é justamente isso: se você estiver assistindo esse vídeo na época em que ele foi publicado, ele te ajuda a se manter em dia com as estreias. Mas se você estiver vendo ele um bom tempo depois, quando os filmes já tiverem saído de cartaz, ele continua funcionando como uma boa playlist de ideias e dicas de terror e suspense para maratonar. Então aperta o play e bora pro nosso primeiro Radar Filmes Encontrados, porque esse mês tem 4 filmes que parecem bem interessantes chegando aos cinemas brasileiros. Vem comigo. Muita gente torce o nariz, mas eu amo uma boa sequência. Ainda mais quando uma franquia consegue surpreender e entregar bons novos capítulos. Esse é o caso de Extermínio, já que ano passado tivemos o ótimo Extermínio: A Evolução, que contou com o retorno do Danny Boyle na direção, o diretor do filme original. A Evolução entrou na minha lista de melhores filmes de 2025 e olha, acho que o quarto filme, que estreia no dia 15 de janeiro nos cinemas, tem grandes chances de seguir o mesmo caminho. Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation. In fact, it may not even exist at all. Extermínio: Templo dos Ossos é o quarto filme da franquia e vai ser uma continuação direta dos ganchos deixados por Extermínio: A Evolução, indo ainda mais fundo na ideia de que o mundo que a gente conhecia não existe mais e que as ameaças não se limitam só às pessoas infectadas, mas também a desumanização que tomou conta dos sobreviventes. Aquele Templo dos Ossos vai ganhar ainda mais importância nessa nova história e a gente também vai ver um pouquinho mais do Dr. Kelso, aquele personagem introduzido no terceiro filme vivido pelo ator Ralph Fiennes. Many of the things we take for granted will one day pass away completely. When that time comes, men will no longer communicate. Um detalhe que me deixa ainda mais animado é que esse novo filme é dirigido pela Nia da Costa, a mesma cineasta que dirigiu o quarto filme da franquia Candyman, o ótimo A Lenda de Candyman de 2021. A Nia conseguiu no quarto Candyman retomar aquele apreço estético do primeiro filme de 92, construindo um visual marcante e cheio de personalidade na continuação de 2021 que ela dirigiu. Então tô bem ansioso para ver o que ela vai trazer nesse quarto Extermínio e o que pode surgir de diferente dos longas anteriores com esse novo olhar na direção. Fora que Alex Garland segue como roteirista em O Templo dos Ossos, dando continuidade aos seus trabalhos anteriores no primeiro e terceiro longa da franquia, mas sua filmografia também conta com outros ótimos trabalhos de ficção científica, como Aniquilação e Ex Machina: Instinto Artificial. E você gosta de todos os filmes da franquia Extermínio? Eu sei que tem gente que não curte muito o segundo filme. Eu gosto, acho ele bem intenso, mas o meu preferido segue sendo o primeiro mesmo, não tem jeito. Vamos ver se o Templo dos Ossos vai mudar isso. Um quarto filme de uma franquia pode sempre surpreender. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso, falando sobre quartos capítulos de franquia que surpreenderam. Além de Extermínio, outro filme de terror dos anos 2000 vai ganhar um novo filme com a chegada aí de terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno. Christoph Gans, o diretor do primeiro Silent Hill de 2006, volta na direção desse terceiro filme, que traz aí uma história independente dos longas de 2006 e 2012, respectivamente o Terror em Silent Hill e o Silent Hill: A Revelação. Com a promessa de ser mais fiel ao jogo, né, com inspiração direta ao jogo Silent Hill 2, Regresso para o Inferno vai contar a história de um homem chamado James, que após receber uma carta misteriosa de sua já falecida esposa, acaba sendo atraído para a cidade que dá título ao filme. You don't know what kind of hell you have to face. Segundo o diretor, a ideia é que essa história funcione sozinha mesmo, então não se preocupa se você não assistiu os dois anteriores. Eu mesmo nunca assisti a Revelação,
mas vou aproveitar esse gancho para não só assistir o segundo, que eu nunca assisti, mas também rever o primeiro. E eu já ouvi muita gente falando mal do Revelação, vamos ver. Agora, para quem tava órfão de Stranger Things, que encerrou sua quinta e última temporada no finzinho de 2025, tem um novo filme de terror que talvez ajude a diminuir um pouco essa saudade. O filme em questão é Alerta Apocalipse, um novo terrir que traz no elenco Georgina Campbell e Joe Keery, o Steve de Stranger Things. Eles estão enfrentando aí uma ameaça mortal após um fungo contido em uma instalação do governo se espalhar, causando mortes e muito terror. A história é baseada no romance Cold Storage, escrito por David Cope e publicado em 2019. Foi o próprio autor que assinou o roteiro dessa adaptação cinematográfica, e caso o nome do David Cope não te seja familiar, ele que também foi responsável por diversos roteiros incríveis que provavelmente um ou outro você já esbarrou, como Ecos do Além de 99, que é um filme que eu amo, Quarto do Pânico e o recente Presença, aquele filme que a história era contada pelo ponto de vista de um fantasma. Outro longa que entrou na minha lista de melhores filmes de 2025. Aproveitando o gancho do Quarto do Pânico, acho que esse ano a gente vai finalmente ter aí o lançamento do remake brasileiro, dirigido pela Gabriela Amaral, a diretora de Animal Cordial e A Sombra do Pai. O filme teve a sua primeira exibição ano passado no Festival do Rio, mas segue ainda sem uma data oficial. Tá aí um filme que eu tô muito curioso para assistir esse ano. E antes da gente ir pro último filme que tem estreia confirmada agora para janeiro, vale mencionar que uma das grandes estreias desse começo de ano foi adiada sem ter uma nova data anunciada. Lembra de Soulmate, projeto anunciado pela Blumhouse, que seria um spin-off da franquia Megan? Eu tava achando estranho que não saía nada sobre ele, nem cartaz, nem trailer, e no final do ano passado foi confirmado esse adiamento de forma oficial. A justificativa é até bem simples, já que o segundo filme da franquia Megan, o Megan 2.0, não teve a resposta esperada em bilheteria. Por isso, Soulmate vai ficar engavetado por tempo indeterminado, e aí talvez seja lançado daqui a um tempo após esse descanso da franquia Megan, ou talvez seja retrabalhado para se desvincular da franquia, removendo cenas ou as referências que ligavam Soulmate a Megan, quem sabe, né? Aí fica a chance também de lançar esse filme de forma independente, como se fosse uma história separada da franquia. E olha, eu até achei Megan 2.0 um filme divertido, mas eu acho que realmente eles pesaram um pouco a mão ali na ação, né? Poderiam ter feito um filme um pouco mais simples, mais voltado para o terror, que eu acho que era o que a galera tava esperando, né? Uma sequência que mergulhasse de cabeça no terror, mas não foi o que aconteceu. Bom, por enquanto tá engavetado mesmo e nem ia fazer sentido ter aí uma campanha de marketing para divulgar Soulmate, ligando ele a um filme que foi, né, um fracasso de bilheteria. Mas voltando aos filmes com data confirmada, um que promete muito pelo trailer é o Primata, do diretor Johannes Roberts. Esse diretor é ótimo em conduzir histórias tensas de sobrevivência, com seus personagens em situações limite, como nos interessantes Medo Profundo, que tinha Mandy Moore no elenco, e Os Estranhos Caçada Noturna, que eu acho que depois do original é o meu filme preferido, até levando em conta os novos filmes da franquia Os Estranhos. Nesse novo trabalho, o terror vem à tona quando um chimpanzé de estimação pega a raiva e ataca um grupo de pessoas. Eu lembro que ano passado eu vi um vídeo do Laércio, do canal Tomei um Susto, e ele assistiu o Primata no Festival do Rio, em 2025. Ele comentou que era bem legal e que é um filme que consegue executar uma premissa simples de forma bastante envolvente. E outra coisa que eu curti também que ele falou era que o filme fazia bom uso de efeitos práticos. Pelo trailer parece que vai ser um filme bem violento. Já fica aqui como indicação, caso você ainda não siga o Laércio do Tomei um Susto, vai lá seguir o perfil dele no Instagram e o canal dele no YouTube também, porque tem sempre dicas boas de terror. Então, recapitulando a agenda das estreias mencionadas, com datas que já foram confirmadas pelas distribuidoras, mas que, bom, sempre podem mudar sem aviso prévio, né? A gente bem sabe que isso acontece. Já coloca no seu radar Extermine o Templo dos Ossos, que estreia dia 15 de janeiro, com distribuição da Sony. Terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno, que estreia no dia 22 de janeiro, com distribuição da Paris Filmes. Também no dia 22 tem Alerta Apocalipse, da Imagem Filmes. E no dia 29 tem o Primata, com distribuição
distribuição da Paramount. Tá ansioso por algum desses 4 filmes? E o que você acha de continuações? A gente já começa 2026 aí com 2 grandes continuações chegando ao cinema, e logo mais em fevereiro a gente vai ter Pânico 7, que também vai chegar aí derrubando tudo. Eu não vejo a hora de assistir o novo filme da franquia Pânico. I'm gonna burn it all down. Mas e aí, curtiu esse nosso primeiro radar Filmes Encontrados? Bom que dá pra gente trocar ideia também sobre produções que ainda nem tem data oficial, como é o caso de O Quarto do Pânico, ou produções que foram canceladas, como no caso de Soulmate da Blumhouse. Quem segue o canal há bastante tempo sabe que eu tinha esse costume de fazer vídeos, né, comentando sobre os filmes que estavam para ser lançados no cinema. Eu parei ano passado de fazer esses vídeos, mas eu acho que agora esse espaço aqui, o Radar Filmes Encontrados, né, esse quadro novo, vai ser legal pra gente poder trazer aí algumas novidades e já colocar no radar essas produções que estão pra chegar, que já tem data confirmada, e a gente já começa aí a trocar umas figurinhas sobre esses filmes. Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!